Aleluia. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de muita alegria poder estar mais uma vez juntamente com a igreja reunido nesse culto presencial, juntamente com os obreiros e toda a igreja. Também os nossos irmãos que estão online, aonde vai estar participando juntamente conosco deste culto presencial, mas transmitindo através aí do Facebook, do YouTube. Você também tira o teu momento de devocional, de adoração a este Deus. É motivo de alegria de nós poder ter essa oportunidade de estar não tão próximo como gostaríamos que fosse, mas diante de toda esta pandemia, vamos, dentro de toda essa portaria, está cumprindo, mas que o Evangelho ele continua sendo o poder de Deus. Amém? E por isso é motivo de você que está aqui presente nesta noite, de glorificar a Deus, não abaixar a guarda. E você que está em casa, por motivo de estar numa área de risco, e também não tem suporte para mais que 30 pessoas nos templos religiosos, mas glorifica a Deus aí também. Não abaixe a sua cabeça, continue olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Amém? Vamos dirigir a Deus mais uma oração, e nessa oração você apresente aos nossos irmãos, aqueles que estão sendo bombardeados, muitos cristãos, pelo fato de estar tanto tempo sem poder participar dos cultos, outros pelo fato de falta de recursos dos seus próprios pastores também, não têm dado esse auxílio que nós temos procurado de uma forma abrangir, levar a palavra, mas sabemos que é diferente de estarmos presentes neste ambiente tão gostoso que é esta casa de oração, mas ore com esses que estão perdendo as suas forças. Muitos já têm até querendo voltar atrás, desistido desta caminhada. E é a função da igreja, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele possa conceder, fortalecer a cada um dos nossos irmãos. Amém? Oremos. Jesus, nós te louvamos, nós o adoramos o teu nome, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para juntos louvar, glorificar, exaltar o teu nome. Senhor, a todos quantos estão conectados, participando online deste culto, que possa ir no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que ele se encontre, através de um aparelho celular, mas que está, Senhor, conectado. Eu lhe peço, Jesus, que venha renovar as suas forças físicas e espiritual, aquele que ainda que se encontra parado, até mesmo sentado na caminhada, que, ó Espírito Santo, convence nesta noite, que retorne à casa do Pai, que retorne à presença do Pai, aqueles que ainda não tomaram nenhuma decisão. Espírito Santo, convence a eles se humilhar, a se render, a confessar diante de Cristo pelo sacrifício perfeito. Salve o perdido, levante o caído, fortalece o fraco, para a glória do teu nome é que nós o pedimos. Receba nosso culto, em o teu nome repreendemos todo principado, toda potestade, toda hoste infernal que tem trabalhado de século a século contra a tua igreja, contra a humanidade, mas no teu nome a tua igreja, ela é vitoriosa, porque ela lhe pertence, Jesus. Para a glória do teu nome é que nós oramos e cremos, em o nome de Jesus. Amém? Vamos estar louvando o Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Aleluia. Vamos louvar o Senhor nessa noite com o hino de número 208.
Todos que têm a sua harpa, abra, vamos adorar. Motivos nós temos para louvar o Senhor, para estar alegre na casa dEle. Quanto tempo ficamos sem estar aqui no templo, mas hoje nós estamos aqui no número reduzido, mas Jesus, Ele se faz presente em nosso meio, e Ele quer ouvir de nós a nossa gratidão, o nosso amor. Aleluia. 208. Você que está em casa, vamos louvar junto conosco. Jesus te espera. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus te espera nessa noite. Toma uma atitude na presença de Deus. 208. Jesus Cristo, alcançado em triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes essa paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Queres vir após o Mengo Nazareno, pelo dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Oh, aleluia! Ainda adorando o Senhor nessa noite com o hino de número 10. Glorificado seja o seu nome, Jesus. Número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, oh Jesus meu Salvador.
ao Cordeiro, ao Redentor. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Nosso irmão convida a igreja a se pôr em pé. Quero convidar nosso irmão Ediluz para fazer a leitura da palavra de Deus e orar uma vez mais com a igreja. Saúde, amada igreja, na santa paz de nosso Senhor Jesus. Amados, peço a vossos irmãos que abrem a Bíblia em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Amém, amados? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém, amados? Vai ter aqui. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nesse momento, ó Deus, nós te clamamos no santo nome de nosso Senhor Jesus. Nós buscamos a tua face, a tua presença nesse momento em adoração a ti, ó Pai. Que o Senhor possa derramar nessa noite, meu Deus, o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Que possamos, meu Deus, nessa noite entender o teu querer, a tua vontade sobre cada um de nós que aqui se encontra. Que possamos, ó Pai, diariamente fazer a tua vontade conforme os teus mandamentos. E que possamos, ó Deus, estar, meu Pai, diante de ti em santidade, em oração e louvor. Porque santo tu és, meu Deus. Nessa noite nós te pedimos, meu Pai, que seja feita, meu Deus, a tua vontade sobre o teu povo na terra. Que seja feita, meu Deus, o teu querer sobre as nações. Porque santo tu és, meu Deus, digno de honra e de louvor. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Aleluia. Vamos estar ouvindo a nossa irmã Keila, que vai estar louvando o Senhor nesta noite. Logo após, o presbítero Neto tem a oportunidade de estar trazendo uma palavra também. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Muito além do infinito, bem acima do céu e as estrelas, existe um lugar muito mais que bonito, onde aqueles que vencem as lutas irão descansar. Lá existe uma cidade santa, de ruas de ouro, de muro de jaspe, um lindo tesouro, cidade de Deus. As esquinas e praças parecem cristais reluzentes, a cidade toda é resplandecente, cidade de Deus. Eu quero estar lá, eu quero lá morar. Pelas ruas eu passearei, num coral de anjos estarei a cantar. E quando lá chegar, eu quero abraçar a você que está lutando aqui, se preparando também para subir para este lindo lugar. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar junto ao trono de Deus, eu vou ficar e viver para sempre, sempre ali. Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar, os meus olhos jamais irão chorar, pois eternamente serei feliz na cidade de Deus. Lá existe uma cidade santa, de ruas de ouro, de muro de jaspe, um lindo tesouro, cidade de Deus. As esquinas e praças parecem cristais reluzentes, a cidade toda é resplandecente, cidade de Deus. Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar junto ao trono de Deus, eu vou ficar e viver para sempre, sempre ali. Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar, os meus olhos jamais irão chorar, pois eternamente serei feliz na cidade de Deus.
Eu quero chegar na cidade de Deus, eu vou morar. Junto ao trono de Deus eu vou ficar e viver para sempre, sempre ali. Eu quero andar pelas ruas de ouro e cantar. Os meus olhos jamais irão chorar, pois eternamente serei feliz na cidade de Deus, cidade de Deus. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 1. Louvado seja Deus. O nosso irmão Gabriel prepara um louvor para estar louvando a Deus. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 1, versículo de número 15. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ler o 14 e o 15. E depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Glória ao nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele, no seu ministério, quando começou ali na Galileia, a sua primeira mensagem foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja Deus. Foi a primeira mensagem que o Senhor trouxe, pregando o Evangelho do reino de Deus. Porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele chegou em uma época não muito diferente das que nós estamos vivendo, aonde o homem tem trilhado os seus próprios caminhos, escolhido satisfazer a sua vida, tem escolhido os prazeres do mundo, tem vivido uma vida ímpia, uma vida desonesta, uma vida de maldade. E o Senhor Jesus, Ele veio não para libertar uma nação das mãos de Roma, não para libertar um povo. O Senhor Jesus, Ele veio para mudar o curso da história do homem sobre a terra. Mas para mudar este curso, o Senhor Jesus, Ele não pregou ou não falou de doutrinas humanas. A palavra do Senhor era: arrependei-vos. E este evangelho, até os dias de hoje, ele tem sido anunciado, o verdadeiro, genuíno evangelho. Não um evangelho da prosperidade, um evangelho de facilidades, não, mas um evangelho de arrependimento, de transformação, de conversão. Está trilhando um caminho
e se converter deste caminho, voltar ao original, uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus chega na Galileia, a palavra diz que João já estava preso, por motivo de estar preparando o caminho para o Senhor e ter anunciado também acerca desse arrependimento. Mas o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo, estava iniciando ali o seu ministério. E a palavra que o cooperador Lúcio leu nesta noite, aonde o Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar e buscar a minha face, eu ouvirei. Mas no contexto da história, o povo estava vivendo em tempo de festa e na inauguração do templo de Salomão. Nós vemos muitas vezes que as pessoas, quando elas enfrentam uma dificuldade, elas lembram do Senhor. Quando elas estão em dificuldade, elas lembram do Deus Criador. Mas, quando tudo vai bem, esquece, não procura mais orar, começa a trilhar outro caminho, começa a trilhar os seus próprios planos e projetos, mas o Senhor, Ele está dizendo, quando começou lá na Galileia até hoje: arrependei-vos, crede no Evangelho. Há uma esperança viva, há um caminho vivo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome. Esse arrependei-vos é para a humanidade, mas o povo que se chama pelo nome do Senhor, o povo do Senhor, precisa-se também arrependei-vos e voltar ao primeiro amor, a primeira essência deste Evangelho, o Evangelho que liberta o homem das garras do pecado, o Evangelho que liberta o homem dos grilhões da morte, porque este Evangelho, ele prepara o homem para a vida eterna. Este Evangelho, aleluia, ele abre as comportas do céu para que o homem ele não viva somente 70, 80 anos, mas este Evangelho, ele prepara o homem através da morte do Senhor para viver eternamente com Cristo. E este Evangelho, ele está dizendo todos os dias para nós: arrependei-vos, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Mas que reino de Deus é esse? Que simbologia é o reino de Deus em nossas vidas? Aí nós temos que ir lá para Gálatas, Gálatas capítulo 5, que diz, no versículo 22, o que é o reino de Deus entre nós? Como que o reino de Deus habita no nosso meio? Quais são as características que nós estamos vivendo o reino de Deus? Quais as características que o reino de Deus está em nós? São esses. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja Deus. Que o reino de Deus possa estar sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre as nossas famílias. Que o reino de Deus, ele possa ser estabelecido sobre as nossas vidas através do Espírito Santo de Deus, que mora e habita dentro daquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a nossa nação, em nome de Jesus.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor.
eternidade. Aleluia. Vamos ouvir a Fátima também trazer uma palavra. Amém. Logo após, nosso irmão José Nilson vai estar fazendo a leitura concernente dízimos e oferta, e a nossa irmã Geisa louvando ao Senhor. Cumprimente a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu peço aos irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 3, que diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalho trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para eles os afligir. Tudo fez formoso no seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Meus irmãos, esse é um dos versículos muito conhecidos da igreja, conhecidos de cada um de nós, que a Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas, mas o que me chama a atenção aqui no versículo número 11, tudo fez formoso no seu tempo. Há um tempo determinado. Nem sempre nós vencemos. Há tempo de perder também. Mas quando nós perdemos, Deus sempre nos ensina algo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Talvez você esteja só nesse tempo de plantar. Você está plantando, mas rega aquilo que você está plantando, igreja. Se você está plantando, rega, porque vai chegar o tempo de você colher. Se você está chorando hoje, fique em paz. Você vai sorrir, porque há um tempo determinado para todas as coisas. E que nesse tempo que cada um de nós estamos passando, nós possamos ter uma lição disso para melhorar a cada dia mais. Seja tempo de bênção, seja tempo de escassez que nós estamos passando, que nós possamos tomar desse tempo muitas lições de nossas vidas. Deus, Ele não erra. Deus, Ele é um pai amoroso. Deus, Ele é um pai que faz tudo perfeito. Eu estava hoje na minha casa e pensando, quantas mães que não conseguem gerar os seus filhos, e Deus, Ele abre a madre. Umas têm que fazer igual a irmã Cida, fazer laqueadura, porque senão vem filhos um atrás do outro. Outras Deus abre a madre e Deus dá um filho só, mas Ele faz. Então Deus ele tem um jeito de trabalhar maravilhoso na vida de cada um de nós. Então não desista, igreja. Nós estamos num tempo trabalhoso, nós estamos num tempo difícil, mas vai chegar o tempo em que nós vamos nos abraçar. Vai chegar um tempo em que nós vamos nos confraternizar todos juntos e dizer: passamos porque o Senhor nos concedeu vitória. Passamos porque o Senhor esteve conosco. Passamos porque o Senhor é fiel. E mais uma vez eu quero dizer, igreja, se você está plantando e não está vendo o resultado, continua regando. Rega, por mais que essa terra está dura, rega.
por mais seja difícil, continue regando, que vai chegar o tempo da colheita. E essa colheita é maravilhosa. A colheita de Deus, ela é fartura para cada um. Aquele que planta é fartura. Então continua plantando, não desista. Continua regando, não desista, porque a colheita vai vir em nossas vidas. Amém, igreja? Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos para a leitura concernente dízimos e ofertas. Malaquias 3, do versículo 7 a seguir. Glória a Deus. Malaquias 3. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, o campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Oramos. Soberano eterno Deus, Pai de infinita misericórdia, Senhor Jesus, aqui está a Tua palavra, meu Pai, que nos garante que em meio à situação, meu Pai, adversa, se nós formos fiel a Ti, Senhor, o Senhor nos dará a condição, nos dará o sustento, o Senhor abrirá as comportas do céu a nosso favor, Jesus. Por mais, Senhor, meu Pai, que o Teu povo passa por situação, Senhor Jesus, que não seja, meu Pai, mas o Senhor é aquele que dá escape, o Senhor é aquele que tenha, Senhor Jesus, um projeto melhor para cada um, meu Pai. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando cada um que está dizimando nesta noite, e que o Senhor venha abrir as comportas do céu, Senhor Jesus, sobre a vida da Tua igreja, ricamente, meu Pai, aqueles que não têm para dizimar nesta noite, para ofertar, mas que o Senhor venha estar provendo na vida de cada um. Nós te damos graça por tudo, e te damos, Senhor Jesus, graça por estarmos na Tua presença mais uma vez. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar.
implora, não me deixes, Senhor. Aleluia, Jesus. Só tu me entendes, não me censuras, embora sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Implora, não me deixes, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo, tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, oh, me escondas em suas asas bem seguras. Me agasalha no teu manto de ternura. Oh, me transportas como o vento sobre o mar. Não me deixes, não me deixes sozinho. Implora, não me deixes, Senhor. Senhor, agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Convido os irmãos mais uma vez a se pôr em pé. Vamos dirigir a Deus mais uma oração.
Oremos. Jesus, nós te louvamos, te adoramos por esta grande oportunidade que nos concede de estarmos reunidos nesta casa de oração, diante, Senhor, de Ti, com toda a liberdade de adentrar ao trono da graça com ousadia. Tu já tens, Senhor, meu Deus, falado aos nossos corações através das palavras intermediárias, através das mensagens louvadas. Eu quero lhe pedir, Jesus, que continue falando conosco nessa noite. Nos ajude a transmitir a sua palavra mais uma vez. Revela os mistérios da sua palavra. A tua palavra que a poder possa fazer efeito sobre a minha vida, sobre as nossas vidas nessa noite, sobre a vida de todos aqueles que estão online, sua casa, que possam ser beneficiados pelo poder da palavra. É que nós te pedimos em o teu nome, Jesus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Efésios. Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, amém? Nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus queridos e amados irmãos, Paulo, ele quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, Paulo, ele está, segundo os estudiosos, preso, provavelmente preso em Roma. E a finalidade de Paulo ao escrever esta carta é a uma igreja que se localiza na Ásia. E escrevendo esta carta nós podemos ver a sua visão panorâmica, que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ele está retratando sobre como somos redimidos por Deus. Do capítulo 4 ao capítulo de número 6, como nós, os redimidos, devemos viver. Se você ler o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o plano salvífico, né? Como somos redimidos por Deus.
Esse é o primeiro processo, né? Paulo trata muito bem a respeito disso em Romanos. E podemos observar que neste capítulo 6, para que nós que fomos redimidos, como devemos viver? De que forma viver ao passar por esse processo da justificação, da regeneração, este processo ao qual somente Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, outorgou à humanidade. A coroa da sua criação, o homem ao qual Deus criou, plantou o jardim, introduziu este homem num único propósito, que este homem representasse-o sobre a face da terra, que este homem o adorasse eternamente, o fez alma vivente, com o desígnio de viver eternamente. Mas diante de toda a circunstância, então veio o pecado, e o pecado gerou a morte, e a morte, sendo gerada no homem, então distanciou o homem de Deus. O homem está sentenciado à morte. Agora ele vem com seu plano resgatador, e ele então se faz homem, nasce de uma mulher, para estar entre os homens, para pagar o preço de condenação, e esta condenação é morte, morte eterna. Não foi este o propósito de Deus para a criação do homem, para que este homem vivesse eternamente, e outorgou sobre este homem a autoridade sobre todas as coisas. Mas o pecado gerou isto. Mas agora vem Jesus, o Filho de Deus, a palavra. Tudo foi feito pelo poder da palavra. Agora Jesus, o resgatador, Deus entre os homens, se fez de homem. E a Bíblia é muito bem clara em relatar, em dizer que o único que permeou sobre essa terra em forma de homem, e que não encontrou nele dolo algum, pecado algum, foi o nosso resgatador, Jesus Cristo, que venceu na cruz por nós, se entregou por nós. Então este é o plano de resgate, este é o plano aonde Deus, nos redimiu. Nós somos, como somos, redimidos por Deus. Qual é esta finalidade? Para que Ele nos redimiu? Para que viéssemos ser diferentes dos demais? Qual a finalidade? Qual o propósito de Deus deixar o seu trono, deixar a sua glória, a sua majestade, e se fazer homem e estar entre os homens? Qual é este propósito, essa segunda oportunidade, ao qual foi concedido à humanidade, a todos os homens? Agora não é mais um pacto, uma aliança, como nós podemos observar no capítulo 12 de Gênesis. Não é um pacto com um povo. Tirou um homem do meio de um povo, e deste homem fez uma nação, que representaria ele exclusivamente. Nação essa, Israel. Essa segunda oportunidade dada a todos os homens, aonde a Bíblia ela relata, aonde a Bíblia ela de Gênesis e Apocalipse é cristocêntrica, aonde diante de todos os detalhes, de todos os fatos da história, nós podemos ver Deus demonstrando e mostrando à humanidade esse plano de resgate, esse plano de remissão. E agora esta entrega dele não é somente para Israel, conforme está em João, veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, ele agora pagou a dívida de toda a humanidade. Aqui não está exclusivo uma nação, não tem exclusividade de um povo, raça, cor.
Não. Ele morreu, pagou a dívida, ressuscitou ao terceiro dia para todos. Todos quanto crê, todos quanto se arrepender, têm o poder de se tornarem filhos de Deus. E qual é essa finalidade? Como nós, os redimidos, devemos viver? Os dias, podemos falar os dias que estamos vivendo, porque é o período em que estamos inseridos nessa história, mas em todos os tempos, em todas as gerações anteriores que a igreja permeou sobre essa terra, existiu e existe as falsas doutrinas, as heresias, as pessoas que interpretam a Bíblia conforme elas queiram, mas diante das sagradas letras, qual é essa finalidade? O porquê Paulo? Porque Paulo ele está escrevendo nesse capítulo 6 sobre a necessidade das armaduras de Deus. Se o próprio Deus é Ele que nos redimiu, e estando nós redimidos, como devemos os redimidos se portar? E por que ele agora escreve à igreja de Éfeso? Rogando, Paulo aqui ele está rogando, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Qual é este propósito? Para que revestir-se o próprio Deus nos redimiu? Para que a necessidade deste revestimento? Para podermos, os redimidos, viver em meio ao mundo e não conformar com as coisas desse mundo, conforme narra Romanos 12. A necessidade, porque Paulo está escrevendo isso à igreja de Éfeso, e essa carta ela circulou provavelmente por Laodiceia, por várias igrejas que estavam instaladas na Ásia, mas a finalidade de Paulo é retratar algo que não é diferente dos dias que estamos vivendo. Pelo fato que a nossa milícia, a nossa luta, geralmente ela tem sido, de gerações em gerações, ela tem sido voltada para que nós venhamos pelejar contra o nosso próximo. E este tem sido um dos êxitos que o inimigo tem conquistado e tem destruído muitos redimidos, que tem impedido que aqueles que passaram por esse processo de remissão, que foram chamados e escolhidos, de viver uma vida plena, de viver uma vida em comunhão e desfrutar do sobrenatural, ao qual é concedido por Cristo dentro deste plano salvífico, aonde ele ortoga. E quando Paulo ele está tratando nesse capítulo 6 sobre este revestimento, a observar, para que ele pudesse fazer uma linguagem ao qual esta igreja que estava tendo atrito, que mais na frente nós podemos perceber que ele envia Timóteo a esta igreja, e essa igreja já está sofrendo algumas pressões, alguns falsos profetas já estão inseridos dentro dessa igreja, os gnósticos, e nós podemos observar que Paulo já está preparando esta igreja, para que nós não venhamos entrar nesse jogo do inimigo das nossas almas,
Porque a nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra a nossa esposa, não é contra o nosso esposo, não é contra filhos, não é contra pai, não é contra irmãos, não é contra vizinho, não é contra o ser humano. E a única forma de nós vivermos uma vida piamente é nós revestirmos desta armadura. E essas armaduras é que nos traz todos estes preparos para que nós possamos verdadeiramente guerrearmos. E a única forma de guerrear contra este verdadeiro e genuíno inimigo que vive no invisível, mas que as suas ações são destruidoras. Então Paulo, ele está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E qual é esta arma? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, nós temos aqui a arma, ao qual é a única que pode vencer este inimigo, que usa e que trabalha e que manipula o ser humano para que eles fiquem em atritos. Mas aquele que é redimido, ele não pode viver nesses atritos. E ele, sabendo dessa estratégia, então ele trabalha. E por isso nós precisamos entender e compreender o porquê revestirmos dessas armaduras. O porquê não permitir iras, porquê não permitir raízes de amargura descer nos nossos corações, para que não venhamos estar neutralizados, para que não venhamos de forma alguma estar impedido as nossas orações de adentrar ao trono da graça. E por isso é necessário que os nossos corações estejam abertos, puro, livre de qualquer embaraço. E qual é esta arma, irmãos? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Ela é a única forma, é a única maneira. Essas armas que não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, é o que Paulo ele descreve. É que Paulo ele trata sobre o capacete, sobre a couraça da justiça, sobre as sandálias do evangelho, sobre a espada do Espírito, sobre o escudo da fé. Pelo motivo do quê? Que as armas carnais e humanas, tais como argúcia, habilidade, riqueza, capacidade organizacional, eloquência, persuasão, influência e personalidade são em si mesmas inadequadas para destruir as fortalezas de Satanás. Mas as únicas armas adequadas para desmantelar os arraiais de Satanás, a injustiça e os falsos ensinos são as que Deus nos dá. É termos a mente de Cristo, é andar como Ele andou. Quando você começa a olhar para Jesus, na sua trajetória, desde o seu nascimento, quando Ele se manifesta aos seus 30 anos,
após ser batizado, o Espírito Santo conduz ao deserto, e ali ele é tentado por 40 dias, mas no final daqueles 40 dias, o inimigo se manifesta com seus propósitos, com as suas propostas, e ele, pelo poder da palavra, vence, e sai dali e escolhe os seus discípulos, a sua trajetória dentro da sua própria nação, as suas perseguições, injúrias e calúnias, e nada disto o impediu. Após ali os seus 3 anos e meio, e se cumprindo agora para ser levado, para ser crucificado, uma noite toda, uma noite fria, mas praticamente uma noite toda apanhando, e depois ter que andar pelas principais ruas de Jerusalém, até sair fora da cidade, para um monte chamado Caveira, para ali ser executado no lugar do malfeitor. A esse Jesus, você olha para ele, olha para os momentos da sua própria família, os seus próprios irmãos te opuseram, e você não vê de forma alguma Jesus entrando em nenhum desses atritos, e você observa que, passando por toda esta agonia, e no momento final, no momento de combater o bom combate, ele não amaldiçoou os seus olhos, mas pediu que o Pai o perdoasse, que não sabia o que fazer. Eles não sabiam o que estavam fazendo. E para que nós possamos ter esta comunhão, para que nós possamos ter essas condições de andar como ele andou, é necessário nós revestirmos destas armaduras, meus queridos e amados irmãos. Porque quando você entende que o inimigo não é o seu próximo, e que as ações do inimigo é que ela tem manipulado aquele que lhe oprime, aquele que lhe persegue, aquele que lhe calunia, aquele que está maquinando mal contra a sua vida, então nós temos essa condição. Aí entra então esse poder que há sobre a igreja, sobre os reinos das trevas, que se você não é de forma alguma atingido por esses dardos do maligno, pelo fato que você está revestido desta armadura, e então a tua oração, o repreender em o nome de Jesus, é o que ele disse em Marcos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Mas para que nós venhamos estar vivendo uma vida inserida dentro de como viver, como os redimidos devem viver, é necessário nós constantemente estarmos revestidos dessas armaduras. E quais são essas armaduras? O porquê, a finalidade disso? A resposta está no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. O dia mau, ele chega na vida de todos, e por esses dias, por esses meses, ele chegou na vida de toda a humanidade sem exceção. Mas qual é o segredo de manter firme? É olhando para o autor e consumador da fé. Porque quando você olha para o autor e consumador da fé, você não vai perder de forma alguma o foco dessa milícia. Você não vai perder de forma alguma a habilidade de lutar contra principado, potestade e hostes. Através do quê? De desafio? Não.
através da sua oração, através da sua vida plena de comunhão com Deus, através da tua busca constante por santificação, através da sua busca e a tua atitude de alimentar-se dessa palavra. Então isto faz que nós possamos permanecer. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, a palavra, cingido os vossos lombos com a verdade, é vestida a couraça da justiça. Se nós vestimos a couraça da justiça, é porque Jesus fez justiça por nós. É por isso temos esta liberdade de vestirmos desta couraça da justiça. É por isso, e calçar aos pés na preparação do evangelho da paz. Qual é a finalidade que Pedro escreve? Em 1 Pedro 2:9, aonde nós somos eleitos. Olha o que está escrito, 1 Pedro 2 e versículo de número 9: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Essa é a finalidade da igreja. Como os redimidos devem andar. Qual é essa finalidade? O porquê Jesus morreu por mim, o porquê Jesus morreu por você, primeiramente, para nos redimir, salvar as nossas almas, mas que após isto, nós venhamos ser as suas testemunhas e anunciar que aquele que um dia estivemos nas trevas, mas ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. Esta é a finalidade da igreja, e por isso nós precisamos revestir das armaduras de Deus. Por isso temos que estar inserido com essas armaduras, sabendo utilizá-la. Nós podemos ter um exemplo de um homem habilidoso de guerra, Saul, rei escolhido por Deus. Um homem alto, quando foi escolhido rei, sobressaía os demais, habilidoso em guerra. Teve um período de êxito, teve um período de Saul, de um verdadeiro adorador, de um verdadeiro servo de Deus, o primeiro rei, não por vontade de Deus, mas por vontade do próprio povo de Israel, se tornou rei. Mas chegou um momento na vida dele, que ele começou a lutar contra a carne, e ele se perdeu nessa caminhada, e até que Deus o rejeita. Quando nós começamos a lutar contra a carne, contra o próximo, quando nós começamos a ter essa atitude, irmãos, é muito perigoso. Essa atitude, não gosto de fulano, não vou com a cara de ciclano, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Isso é muito perigoso, em fazer nós entrarmos em uma falência espiritual. Porque a nossa luta não é contra o fulano, nem o ciclano. A nossa luta é contra os principados e potestades. Mas nesse período, Deus levanta agora, rejeita Saul e levanta um jovem. Um jovem, podemos dizer, até rejeitado pela tua família, porque naquela ocasião, quem cuidava de rebanhos eram os servos. E nós vemos Davi, o caçula, cuidando do rebanho do pai, porque os irmãos, os mais velhos, já estavam inseridos até no exército de Israel. Mas este menino
pelo fato de não estar em meio aos seus irmãos, à sua família, mas no campo, cuidando de ovelha. Ele era um adorador. E segundo os estudiosos, a maior parte dos seus salmos foi escrito em momento que estava pastoreando o seu rebanho. Rebanho este do seu pai, um pequeno rebanho. Mas ali ele dedilhava a sua harpa de adoração ao Deus, Criador dos céus e da terra. E ele é chamado, é ungido, mas continua na sua função. Não se exaltou, esperou o tempo certo, o momento certo. E de repente o menino que era desconhecido, agora o Senhor permite um espírito atormentar a Saul e um dos seus moços ali. Então ele pede alguém que saiba tocar. E ali no capítulo 16, se me falha a memória, agora um dos moços de Saul fala: olha, eu conheço o filho de Jessé, o belemita, ele sabe tocar, e fala ali 7 qualidades de Davi. E foi assim que Davi aproximou-se. Mas passou-se os dias, eles estavam em guerra. E ali então vai agora Davi levar ali uns queijos, uns pães aos seus irmãos, e um exclusivo ao rei. E está lá um grande desafio. Os filisteus mais de 40 dias desafiando Israel, e ali afrontando o Deus de Israel. E agora o rei faz proposta que aquele que lutar e ganhar de Golias, que daria a sua filha e a sua família, seria ali sustentado o resto da vida pelo reino. Mas Davi não estava olhando para nada disso. Davi ele já estava preparado. Davi já estava revestido das armaduras de Deus. O revestimento das armaduras de Deus é que nos leva a ser verdadeiros adoradores. As pessoas confundem dons espirituais. Muitas das vezes dons espirituais não é sinônimo de santidade. Dons espirituais não é sinônimo de santidade. Mas os dons do Espírito, o fruto do Espírito, isto é dom de santidade, isso que está na vida do cristão, e que verdadeiramente ele está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, e todos ali estão visualizando até o reino do mal, até mesmo os seus vizinhos, todos estão olhando, e ele não tem variação de comportamento, porque está revestido com os dons do fruto do Espírito, que é o caráter de Deus implantado dentro do homem pecador. Isso sim faz a diferença. Mas Davi tinha esta virtude, e tentaram até mesmo colocar as armaduras de Saul sobre ele. Mas quem é verdadeiro adorador tem a sua exclusiva armadura, e essa armadura ela não é transferível. Por isso, meu irmão, cada um de nós precisamos manter esta armadura. Ela é individual, assim como a salvação é individual, essa armadura. E Davi então desfez. Quantas e quantas vezes alguém quer colocar as suas armaduras sobre nós para lutar contra o gigante Golias? Não caia nesta situação, mas permaneça, conquiste as armaduras de Deus, porque ela é exclusiva para você. E você, com as armaduras de Deus, vai ser vitorioso, como Davi foi. Como Davi foi, como os apóstolos foram, como a igreja tem sido. Então que nós possamos não perder de forma alguma este foco. O que precisamos é pedir a Deus, nos dá habilidade para utilizar esta armadura. Os dias atuais, o inimigo ele tem usado muito de uma estratégia. Muitas das vezes nós estamos revestidos da armadura, mas ele com suas estratégias, porque ele é incansável, ele lança os dardos
E esses dardos têm sido a causa de muitos soldados serem nocauteados. Mas peça habilidade. E esses dardos inflamados que o maligno ele lança é através de palavras. Quantas pessoas feridas por palavras? Quantas pessoas feridas na alma e não tem condições, nem psicólogo, nem psiquiatra, nada pode reverter a situação de pessoas que foram feridas por palavras, que permitiu palavras, porque essas palavras estavam envenenadas com os dardos do maligno. Mas existe um antídoto, o único antídoto que pode reverter esse dardo que foi contaminado pelo maligno através de palavra, é a palavra de Deus. Ela tem o poder para, de uma forma maravilhosa, de reverter e de revestir a esse que está ferido e dar a ele novamente força e graça para levantar a sua cabeça e glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Então são uma das armaduras que ele tem, uma das estratégias que ele tem usado. Mas peça a Deus, se você tem sido constantemente atingido por palavras ou por atitude, peça a ele habilidade para que você saiba utilizar o escudo da fé. Rebata todos os dardos que o inimigo lançar contra a vossa vida com o escudo da fé, porque das armaduras de Deus. Então use com habilidade, peça a ele e ele há de capacitar a tua vida, meu irmão, porque ainda nós temos alguns dias para caminhar. Quantos que estão achando que chegou o fim? Quantos estão pensando, o inimigo na verdade, ele está tentando adiantar o tempo, mas ainda o Senhor tem um compromisso com a igreja. Ainda existe mais de 5 bilhões de pessoas a serem conquistadas, que um dia ele bradou na cruz do Calvário, e que o seu sangue vertido comprou e pagou as dívidas desses 5 bilhões, ou mais de 5 bilhões de pessoas sobre este mundo, vivendo as mesmas agoses que estamos vivendo, os mesmos sofrimentos que estamos vivendo. Mas ele tem uma igreja na face da terra, ele ainda tem uma igreja viva. Não estou falando de uma igreja de placa de igreja, mas estou falando de uma igreja que nasceu no fogo, uma igreja purificada, uma igreja santificada, uma igreja que intercede 24 horas por dia, uma igreja que foi chamada e tem uma missão a se cumprir. Ainda esta igreja tem uma missão a se cumprir, e Jesus conta com você. Ele conta comigo, e por isso ele tem pão quente, por isso ele tem água fresca, porque a caminhada ainda há para alguns dias. Então revista das armaduras. Se você não está revestido, revista. Se você foi atingido no campo de batalha, aquele que não abandona soldado no campo, o Espírito Santo, nesta noite ele te levanta, nesta noite ele te cura, nesta noite ele te capacita, nesta noite ele te convence, nesta noite ele te reveste, porque ele não abandona o soldado ferido, mas reconheça que você foi ferido, reconheça que você precisa de um renovo, reconheça que você precisa revestir-se das armaduras de Deus, porque ele nos redimiu. E como os redimidos devem andar? De que forma você tem andado? De que forma você tem se portado entre os seus? Tudo vale? Tudo pode? Vem como está, fica como está. O evangelho não é isso. O evangelho é transformador. Vem como está, fica como está. Esse não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho é o evangelho que transforma.
aquele que está caído no montulho. Pega ele, limpa ele, sara ele, capacita ele e coloca sentado junto os príncipes do teu povo. De que forma você tem andado? É uma noite de reflexão, revista das armaduras de Deus. Faça a diferença no meio dos seus, faça a diferença na sua empresa, faça a diferença no comércio, faça a diferença na sociedade, faça a diferença nas redes sociais, faça a diferença, porque você foi redimido por um Deus que nos amou. Amém, meus irmãos? Peça sabedoria para usar as armaduras. Quantos que têm sido revestidos das armaduras, mas não têm utilizado desse meio? Está focado em alguém. Tira o foco do seu opressor e coloca o foco naquele ao qual, pelo poder da oração, em o nome de Jesus, está repreendido toda ação do inimigo. Senhor, liberta fulano, liberta ciclano, mas não deixa a raiz de amargura descer ao seu coração. Amém, meus irmãos? Nós já vamos estar encerrando, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem operado. Terça-feira nós temos nosso momento de oração. A partir de amanhã, pela manhã, das 7 às 8, estaremos orando, das 7 às 8 aqui. Os irmãos que estão parados, ou até mesmo tem condições de estar vindo para a oração, não perca a oportunidade de estar orando. Por enquanto nós não vamos estar ensaiando com os grupos, dentro de todas essas portarias, mas você que canta, não deixe de estar ensaiando. Você aí criança, esteja aí buscando, até que tudo isso se passa, mas vamos estar realizando os nossos cultos. Na terça-feira estaremos realizando, terça-feira nós não estaremos transmitindo o nosso culto online, mas tem aí o pastor Elande, que já está também transmitindo, mas na terça-feira, mas nós estaremos aqui. Os irmãos que não podem vir na igreja na terça, então lá na sua casa você pode conectar na de Marília e você está participando ali da mensagem, do momento de adoração ali com o pastor Elande. Na quinta-feira estaremos também tendo o nosso culto, transmitindo como já foi transmitido na quinta-feira passada, e na sexta-feira nós estaremos realizando também, como nós realizamos nessa sexta, aquele culto com a igreja, a participação da igreja. Provavelmente o pastor Éder Toledo vai estar ministrando a palavra de Deus, se não for possível dessa vez, mas um dos dias aí vai dar para encaixar o pastor Éder Toledo. Na sexta-feira nós estaremos um grupo, a igreja participando aí online, cada um na sua casa, mas aí participando online neste momento, para beneficiar a tantas pessoas, né, que tem sido beneficiado, que a sua cidade não pode abrir ainda, não tem culto, e está sendo beneficiado. Que o Senhor Jesus continue abençoando as nossas vidas. Nós vamos estar orando nessa oração final, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele tem realizado nas nossas vidas. Se você está com alguma enfermidade, você aí na sua casa, onde quer que você se encontre neste momento, quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós não vamos estar orando com imposição de mão, aonde rege toda esta portaria, mas a oração, ela não tem fronteiras, ela atravessa as fronteiras. Amém? E na onde você está nesta noite, né? Quero estender o convite, você que está parado na caminhada, né? Que não soube utilizar a armadura e cansou, está parado, pode nesta noite estar regressando à presença do Senhor, fazendo uma aliança com Ele. Você que ainda nunca tomou uma decisão, mas ouviu esta mensagem, ouviu a finalidade ao qual, o porquê Deus nos redimiu e como os redimidos devem se comportar ou viver nessa terra. Então, porque nós temos uma esperança viva. E qual é essa esperança? A eternidade, vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é a finalidade. Caminho, Jesus, andar com Jesus. Mas para que finalidade? Para possuir uma vida eterna. Amém?
E você que quer tomar essa decisão na sua casa, aonde você está, se você está tomando essa decisão, eu não estou te vendo, mas o Espírito Santo, aquele que está fazendo o seu coração queimar agora aí, arder, ele está aí com você, te convencendo. E a partir deste momento, você vai estar fazendo aliança com Jesus. A partir deste momento, Ele será o seu Senhor. Ele só pode ser o seu Salvador se você permitir Ele ser o seu Senhor. Então, se você está fazendo isto nesta noite, uma boa noite de salvação. Amém? Vamos estar orando, crendo e confiando no Senhor. Oremos. Jesus, neste momento nós te pedimos pela tua igreja, que o Senhor capacita a tua igreja, que o Senhor dá habilidade a ela utilizar as armaduras, que o Senhor nos dá condições de, como redimidos, de se comportar e de viver sobre essa terra, não se conformando com as concupiscências deste mundo, mas transformando pelo poder que há no teu Espírito Santo. Eu lhe peço, Senhor, por esses que estão tomando uma decisão, que estava parado na caminhada, mas nesta noite está fazendo aliança contigo. Perdoe os seus pecados, revista-o da tua virtude, da tua unção, capacita-os, escreve os seus nomes no livro da vida. Aqueles que pela primeira vez estão tomando uma decisão, Jesus, de permitir que o Senhor seja o seu Senhor, e agora, sendo o seu Senhor, que o Senhor é o Salvador. Ó Senhor, que venha perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Jesus, eu lhe peço por aqueles que estão enfermos, que nesta noite, todos quantos se encontram enfermos, seja qual for enfermidade na coluna, seja nervos, seja em algum órgão, seja problemas de diabetes ou de pressão alta, qualquer tipo de enfermidade, nós o repreendemos em o nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade queremos repreender e expulsá-los em o nome de Jesus. Senhor, guarda a tua igreja, capacita a tua igreja, aviva a tua igreja, para a glória do teu nome te pedimos, pela nossa nação brasileira, pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelos prefeitos, pelos ministros, pelas autoridades, ó Senhor meu Deus, dessa nação. Eu lhe peço, Senhor, que toda ação do inimigo, todo o investimento do inimigo contra as autoridades, as manipulações, nós o repreendemos, toda ação maligna, em o nome poderoso de Jesus Cristo. Principados, potestade, hostes que estão trabalhando para a destruição de nações, de povos, sejam repreendidos pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, dá vitória à tua igreja, capacita os pastores, entra com provisão, dá, Senhor, condições, saúde aos teus filhos, para a glória do teu nome é que nós oramos, agradecido em o nome de Jesus. Amém? Agradecemos a todos os nossos irmãos que estão online, nós agradecemos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma semana de conquista, de vitória, em o nome de Jesus.